Hoje a gente vai falar sobre as leis de Tisha B'Av, não, de Yom Tammuz, os quatro jejuns, né? E também sobre as semanas, né? Que vai, as 3 semanas que vai entre Tisha B'Av, entre Yom Tammuz até Tisha B'Av. Ok? A gente vai trabalhar no Shulchan Aruch, né, a Mishnah Berurah, dentro do Siman de Orach Chaim, Tafku Mem Det, né, e já está aí na tela. Menachem, você que usa a versão impressa, está no volume 6 da Mishnah Berurah. Estou com ele já aqui, Caleb. Obrigado. Ok, agora. Bom, então, primeiro vamos falar sobre o que é o Tisha B'Av, o que é esse jejum, né? O que acontece? Decretaram os sábios que por causa de todas as desgraças que aconteceram, que levaram à destruição do templo, né, se decretaram jejuns, né? O jejum em si, o decreto desse jejum está com base numa profecia em Zechariah, né, no profeta Zechariah, que ele traz que é a pessoa que deve se jejuar, né, nos 4 ajuns que são o jejum do mês 4, né? Mês 4, mês 7, mês 9 e mês 10. Não, mês 4, mês 5, mês 7 e mês 10. Né? Então, entenderam e sabem, começaram a se perguntar, ora, o que quer dizer esses jejuns, perdão, o que quer dizer esses jejuns? O que passaram nesses meses que a pessoa deve jejuar. Então, decretaram os sábios, né, com base na profecia de Zacariah, que no mês 4, né, que esses meses são contados a partir do mês de Nissan. Então, a partir do mês de Nissan, do mês 4, a gente tem o mês de Tammuz. E o que aconteceu em Tammuz? 17 de Tammuz. Né? Yud Zayin B'Tammuz foi onde aconteceu as maiores desgraças nesse mês. E que aconteceu aí 4 eventos, né? Aconteceram aí. Os 4 eventos são o primeiro, Shenishberu Aluchot, mas é Nishberu Aluchot, que Moshe, quando desceu de Har Sinai com o Luchot Abrit, né? Com as 2 Luchot, Hakukot mi Hashem, né? Que Hashem Hakak, mas é Hakak, mas é Lichkok. Larkok é gravar, né? E essas luchot, as primeiras luchot, elas foram como que talhadas, né? Assim explicam os sábios. As primeiras luchot foram talhadas, foram gravadas realmente na pedra, né? E essas foi feito pelas mãos de Hashem, não que Hashem tenha mãos, mas foi ele mesmo preparou, né? E entregou a Moshe. E quando Moshe desceu de Har Sinai e chega aí no acampamento, o que ele encontra? Que o povo está fazendo Reta Egel, né? Então, por causa de Reta Egel, então Moshe Rabbeinu quebrou as luchot. Então, esse é o primeiro evento que acontece, o primeiro dos 5 eventos que acontecem em Yud Zayin B'Tammuz. O segundo é Bitul HaKorban Tamid, né? Ainda no primeiro templo, né? Devido à invasão de Nebuchadnezzar, né? De Nabucodonosor, foi interrompido, né? Foi anulado o serviço de Korban diário, né? Korban Tamid, que era oferecido 2 vezes ao dia, foi interrompido. Então, aí também foi um momento de inutilidade do templo. Ou seja, o que acontece agora com o templo? Assim, já não se pode mais fazer os korbanot, né? Então, o templo ficou inativo.
né? O terceiro evento é a Ruvka. Aí é quando a cidade de Jerusalém ela foi cercada, né? Foi sitiada. Isso foi também em 7 de Tammuz, foi sitiada segundo o decreto de Adrianos, né? Do imperador romano, do governador romano Adrianos, e se cercou Jerusalém para invadi-la, né? E também se fez a ruptura das muralhas, né? Se quebraram as muralhas de Jerusalém e os romanos puderam entrar em Jerusalém. O quarto evento, Saraf Apistomos, apóstolos. Quem está falando aí? Alguém perguntou algo? Ok. Então, o quarto evento é a queima do Sefer Torah, né? Apóstemos. Tem duas versões aí, na verdade. Uma versão se diz que foi Apóstomos, né? Um general romano, o grego, não, na verdade. Outra versão que é a Apóstatos, né? E apóstatos, né? Não é à toa, a gente conhece do grego, apóstatos vem da palavra apóstata, né? Que tenha sido alguém algum herege que tenha feito isso. Só que a maioria das versões traz apóstomos e não apóstatos. Então aí se vai pela maioria, né? Das ocorrências dos escritos. Então foi queimado um Sefer Torah, né? Ainda no período romano, né? No período grego. Alguns dizem que foi nesses eventos que antecederam os macabeus, né? Então, nesse período aí foi queimado no Sefer Torah. E o quinto evento é a Madat Tselem Baheichal. Mas é a Madat Tselem. Tselem é uma imagem, né? Tselem, na verdade, é uma sombra, né? Tselem é uma sombra. Mas o sentido aqui é de uma imagem de escultura, ou seja, foi feito foi colocado dentro do templo uma imagem, né, de um deus, e aí se profanou o templo, né? E esses são os eventos que aconteceram em 17 de Tammuz. Após 17 de Tammuz, a gente segue nos 4 jejuns, né? Esse é o do mês 4, do mês 5 é o mês de Av, e qual é a desgraça que acontece em Av? Decretaram os sábios que se trata de Tisha B'Av. Tisha B'Av é o dia 9 de Av, onde que se conhece, aconteceram muitas desgraças em Tisha B'Av, no longo de várias gerações, e a primeira delas é a Reta Meraglim, né? O pecado dos espias, que culminou no decreto de peregrinação por 40 anos no deserto até a chegada em Eretz Israel, né? Acho muito interessante que já ouvi algumas coisas na internet, assim, o povo coloca o mapa do Google, né? Bota no Google Maps quanto tempo tomaria do Egito, a pé do Egito até Israel, né? E tomar aí como 7 dias, 8 dias, coisa assim, e começa, como é que pode ser que tomou 40 anos, se agora a gente vê no Google Maps, a pessoa vai a pé, toma-se não tão somente 7 dias. Alguém está com som muito ruído. Já descobri, foi seu Carlos. Desculpe na hora. Mas Eu não. Não? Bom, então, mano, já passou. Então, em Shabeab aconteceu o Reta Meraglim, e, na verdade, os espias, ou seja, a Israel já estava prestes a entrar em Eretz Israel. Estava aí nas portas, poderia entrar já, né? Se mandou os espias para avaliar como estavam as cidades, como estava o povo fortalecido, como estavam distribuídos, né? Se as frutas eram boas, se o lugar era legal, como era a estrutura, principalmente a parte estratégica,
já para entrar, mas só que quando os espias regressam ao acampamento, eles regressam com más notícias, né? Regressam, não é com a má notícia, na verdade eles relataram a verdade, eles relataram o que foi pedido para relatar. Somente que eles desestimularam o povo no cumprimento dessa mitzvah. Né? Então, aí, o povo chorou e se arrependeu, era melhor estar no Egito, vamos todos morrer no deserto, vamos morrer na mão dos filisteus, e blá, 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 blá. E a Kadosh Baruch Hu decidiu, disse, o que é isso? Eu estou trazendo um presente para vocês, eu estou dando a vocês o cumprimento das profecias feitas a Abraham Avinu. E vocês não querem essa terra? Né? Então, estamos aí 40 anos de deserto, vamos passear aí, para que essa geração que não quer a terra não a tenha, e a geração seguinte possa cumprir a profecia que foi dada a Abraham Avinu. E, de fato, se vocês leem na Parashá, o Shlach Lecha, logo depois do evento dos Meraglim, dos espias, um grupo, né, do acampamento resolveu, por conta própria, ir a Israel. Disseram, não aceito esse decreto de Hashem. A gente quer cumprir sim o mandamento, a gente quer cumprir a mitzvah, a gente vai entrar na terra de Israel, vamos ocupar a terra de Israel. Moshe Rabbeinu disse, vocês não vão, porque vocês vão morrer lá. Os Maruchu disse que vai ter que fazer uma peregrinação de 40 anos. Mas eles eram daqueles que não, que eu quero cumprir o mandamento, eu quero fazer, não me importa se está certo ou errado, eu quero fazer o mandamento. Né? Então, foram-se embora, né? Subiram a montanha. Quando chegaram lá, os filisteus já estavam esperando eles e destruiu a todos, massacrou a todos aí, né? A gente aí aprende também que tudo bem que a gente tem que fazer os mandamentos, né? Mas os mandamentos, eles têm regras, né? A pessoa não pode, de repente, não, porque eu quero fazer o sacrifício no templo. Mas você não é Cohen, como é que você vai fazer um sacrifício no templo? Ah, mas eu vou fazer um sacrifício no templo. Não pode. Né? Você primeiro tem que morrer, né? Nascer como Cohen, ter o templo e aí fazer o sacrifício. Né? Senão, não tem como. Né? Então, às vezes as pessoas querem saltar as regras, né? Porque quer servir a Hashem, porque quer fazer o mandamento e quer saltar as regras. Não é bem por aí. Né? Outro jejum é o jejum do mês sétimo. Né? O que a gente tem no mês sétimo? Que mês é o mês sétimo? É o mês de Tishrei. É o mês de Rosh Hashanah. Né? Então, no mês de Rosh Hashanah, a gente também tem o jejum, que é o jejum de Gedaliah. Né? O jejum do dia 3 de Tishrei. Né? E nesse dia, o que aconteceu no jejum de Gedaliah? Se lembra a perda da independência judaica. Isso aconteceu no período do primeiro templo, depois das invasões de Nebuchadnezzar. Israel ainda tinha, Judá, né, no caso, Judá ainda tinha domínio sobre a sua área, né, tinha seu próprio governo, mas devido a investidas de querer se independizar, ou seja, se livrar do domínio assúrio, né? Ashuri, como é que se diz isso? Assírio. Assírio. Obrigado, meus corretores de português. Então, para se livrar do domínio assírio e sumério, né, que era com Nebuchadnezzar, era esse período duplo aí, chegou ao ponto também de querer fazer até uma aliança com o Egito também, para poder se livrar disso, que o Egito também não queria a presença suméria e assíria nessa região, porque por questões de movimentação de mercadorias e comércio. Mas aí, então, perderam as guerras e se matou a Gedaliah, né, que era o governador, né, determinado pela Síria para governar aqui. E depois de sua morte, a partir daí, Israel ficou um período de quanto tempo, Hashem? Mais ou menos 400 anos, se não me equivoco, aproximadamente isso,
de vassalagem, né? Foi um Estado, passou um bom tempo, realmente nem isso era realmente escravo, né? Foi escravizado, foi levado cativo e a terra ficou sem governo. E depois, quando a terra volta a ter alguma forma de governo, era um governo de vassalagem, ou seja, tinha uma representação, mas era tudo, né, sem qualquer significação política, né? Até que vêm os Hashmonaim, né, os Macabeus, e aí eles terminam esse período, esses séculos de vassalagem, né, e o homem de Israel começa a ter o seu governo próprio, né? Isso acontece em Asará, em Gimel Tishrei. E no mês 10º, a gente tem o mês de Tevet. No mês de Tevet, a gente tem um jejum de Asará B'Tevet. E Asará B'Tevet é também o período que teve também o sítio de Jerusalém, né? Começa o sítio de Nebuchadnezzar, começa em Asará B'Tevet. Também teve os eventos na cidade de Beitar, né? Os assassinatos aí na cidade de Beitar. E aí também se relembra aí, foi o processo de destruição do templo. Então, tudo isso está em volta do templo. Mas, ao nosso tema, que a gente fala sobre Yud Zayin B'Tamuz, que a gente vai celebrar amanhã, a gente vai comemorar amanhã, o Yud Zayin B'Tamuz, o jejum que começa a partir do nascer do sol, né, da aurora, até o pôr do sol, né, um jejum de meio-dia, não é completo como de Shah B'Av e Yom Kippur. E aí a gente vai lembrar, né, que são a destruição das Luchot HaBrit, né, destruição do Luchot HaBrit, a gente tem a anulação do Korban no templo, né, o sítio a Jerusalém e a destruição de suas muralhas, a queima de um Sefer Torah e um ídolo que foi erguido dentro do templo. O ídolo erguido dentro do templo, a gente tem aí duas situações, dois momentos, né? Uma se atribui ou se alega que tenha sido no período dos Hashmonaim, né? Com Epifanos, né? Antíoco Epifanos, ele tenha levantado um ídolo dentro do templo, né? E outra situação é justamente entre a gente mesmo, né? A gente também faz nossos erros. Então, o rei Menashe, a perda da independência, depois não deveria parar com esse jejum? Boa pergunta, Anselmo. Né? Essa é uma pergunta aqui, agora, a próxima vez, bicho, pergunta, pode interrompa-me. Né? Interrompa e pergunta. Eu não falei aqui, não gosto muito, não. Sobre o jejum de Gedaliah, se o motivo é a perda da independência, depois de 1948, não deveria parar com esse jejum? Né? Boa pergunta. Na verdade, há um questionamento se esses jejuns eles podem ser interrompidos ou não, né? E a verdade é que não agora. Os jejuns só serão interrompidos, esses jejuns, com a Geulá completa, não com meia Geulá. Ok? Isso a gente vai ver mais em alguns minutos. Então, a gente também teve o rei Menashe, né? No período do primeiro templo, que ele também levantou um ídolo dentro do templo. Não foi exatamente em Yud Zayin B'Tamuz e nem no mês de Tamuz, necessariamente, mas ele ergueu um ídolo no templo, e esse pecado de Menashe foi que culminou na destruição do primeiro templo. Ou seja, não que foi somente por esse pecado, né? O primeiro templo foi destruído também por Avodah Zará, e não por meio de demais mitzvot, um assassinato, Avodah Zará, Gilui Arayot, né? Relações proibidas e tal. Mas esse foi um dos focos, né? Ele foi o último rei perverso,
né? Antes da destruição do templo. Depois dele vem a série de Joaquim e Joachim, né? Dos reis que tentaram, de alguma forma, restabelecer o reino de Judá, mas ainda não conseguiram ainda se livrar do decreto divino, e aí se destruiu o templo. Mas aí a gente vê que erguer um ídolo no templo foi duas situações, né? E uma coisa interessante que a gente vê nesses eventos é que a gente vê uma forma de ação que ela se propaga. Parece que como que um erro leva ao outro, né? Quando a gente fala de Shvirat Luchot, né? Da quebra das Luchot, alguns rabinos disseram que, olha, a destruição das Luchot não foi algo tão ruim assim. Né? Já pode dizer, mas são Luchot Abrit, Kadosh Baruch Hu escreveu e tal, né? Mas é que uma coisa que a Kadosh Baruch Hu escreve, que ele define, tem que prevalecer. Não é verdade? O Kadosh Baruch Hu não diz algo para que se perca o vento, não, senão tem que ser cumprido. Quando Moshe Rabbeinu desce da montanha, essa é uma explicação, né? Quando ele desce da montanha e que vê o povo fazendo a Avodah Zará, e na Luchot Abrit está escrito para não fazer a Avodah Zará, Moshe Rabbeinu teve que decidir quem deve seguir existindo, quem deve continuar. Essa mitzvah, não sei, o que está escrito aqui agora tem que ser cumprido, ou o povo tem que ser mantido? Então, só tinha duas opções. Ou destruir o povo, ou destruir a Luchot Abrit. Essa é uma explicação. Então, Moshe Rabbeinu, o que ele preferiu? Quebrar Luchot Abrit e manter o povo vivo. Então, primeiro preserva o povo, depois a gente organiza, a gente tenta corrigir nossos erros, né? Mas vamos preservar o povo. O Calé, poderia ser uma forma de Moshe fazer assim, eu quebro a lei, ninguém conhece a lei. Se não tem lei, não tem crime? Não necessariamente, porque o povo escutou essa lei. Eles ouviram, né? Eles escutaram, eles sabiam que existia essa lei. A certa de Bot, né? O povo recebeu por profecia. Né? Então não é bem isso, senão que é uma explicação, na verdade, né? Outros explicam que não foi assim, senão que Moshe, Afik Pshat, quando ele viu, ele se assustou, ficou tão indignado que as tábuas, as luchot, caíram de suas mãos. Não necessariamente que ele tinha quebrado. Outros dizem que foi a raiva de Moshe foi tão grande que a primeira coisa que ele tinha na mão ele jogou. E era a única coisa que ele tinha. Na primeira cabeça que viu, diga-se de passagem. Né? Então, agora de fato, o que aconteceu com as Luchot quebradas? Né? Não foram enterradas, não foram jogadas fora, não evaporaram, né? Não que elas foram guardadas dentro do Arona Kodesh. Aí foram guardadas. Né? Agora, você tem... Funciona como magnizar, né, Kleber? Como magnizar. Acabou Na verdade, não é como magnizar, porque elas ficaram como edut. Elas ficaram como testemunho. Um testemunho. Né, dos eventos. O que é que tinha mais dentro do Arona Kodesh? Tinha as Luchot Abrit quebradas, as Luchot Abrit que recebeu Moshe, né, as segundas Luchot Abrit. Tinha a Matei Aron, a vara de Arão, né? Tinha o Sefer Torah escrito por Moshe Rabbeinu, né? E tinha o Shamash também, né? Um vermezinho que ele fazia, né? Comia as pedras e fazia as formas das letras, né? No peitoral do Cohen. Uhum. Agora, o que a gente tem? Né? A gente tem que a primeira
falha, o primeiro erro, o primeiro ato falho de Am Israel, onde ele vai afetar? No coração do Beit HaMikdash. No coração do Beit HaMikdash, onde no Kodesh HaKodashim, no lugar mais santo, no lugar mais reservado de todo mundo. E a partir daí, vem as suas consequências. Né? Uma coisa no Kodesh HaKodashim, depois vem o Tselem, né? Uma imagem que é colocada dentro do templo. Né? Já não é no Kodesh HaKodashim, já é mais afora. Você vai se expandindo, né? Vai saindo afora. Né? Desculpa o pleonasmo. Depois vem a anulação do Korban Tamid. Onde é que se faz o Korban Tamid? No Kodesh HaKodashim? Né? No Reihal, no salão do templo? Não, no altar. Né? E onde é que ficava o altar? O Mizbeach? Ba'azara, Azarat HaKohanim. Né? Então, já é fora do templo. Né? Ou seja, já é fora da construção do templo. Está dentro da área, mas está fora da construção do templo. Né? Depois disso, a gente vê a sitiação, o sítio, né? A Jerusalém. Então, já sai do templo e vai para as muralhas do templo. Né? Então, você vê como os problemas vão se expandindo afora. Né? E, por último, você vê a queima do Sefer Torah. E muito embora a gente tenha um Sefer Torah dentro do templo, né? Mas o Sefer Torah, ele está em qualquer lugar. Né? Em qualquer sinagoga, em qualquer lugar, você tem um Sefer Torah. Então, isso, ou seja, aquilo que a gente afetou na essência, ele vai afetar em toda a casa de Am Israel. Quando a gente erra na essência, né, a gente bota uma bola de neve aí e vai tudo por água abaixo em todos os lados. Né? Porque a gente tem que guardar a essência da Torá tem que ser guardada. Já a Avodah Zará, né, isso aí é uma coisa que tem que guardar. Ou seja, não se pode nem chegar perto de algo assim. Galera, a pergunta é bastante lógica essa ideia da reação em cadeia. Então, fez lá a Avodah Zará do templo, levou uma reação de eventos que foi prejudicando o povo. Mas para ele chegar a fazer a Avodah Zará no templo, não aconteceu mais coisa errada antes para ele chegar nesse pecado? A primeira coisa errada que aconteceu foi Shvirat HaLuchot. Essa é a primeira. Entendeu? Dizem os sábios que, assim diz a Barvanel, que se a Moshe Rabbeinu tivesse entrado em Eretz Israel com as primeiras Luchot, zeu, acabava tudo. Já estava feito, já era a redenção completa. Entendeu? Já seria a redenção completa. Agora, a redenção completa, ela tem um problema na redenção completa. Né? O que é que dizem os profetas sobre o Mashiach? Que como vai governar o Mashiach? Né? Com vara e chicote. Né? Ele vai ter mão dura. Vai governar com força. Né? Uma pergunta, Caleb. Hã? Uma pergunta. Diga. Mas ele que vai punir o Mashiach? Sim, não necessariamente ele, não é ele, a figura dele, né? Ele vai colocar em prática as leis. As punições. Isso. Essa é a questão. Vai colocar em prática, vai voltar às leis como era antes. É o que a gente reza. E vai ter o Sanhedrin também nesse contexto na época. E também vai ter o Sanhedrin, né, Caleb? Obrigatório ter o Sanhedrin. Obrigatório ter o Sanhedrin. Né? Aí duas opiniões. A opinião que o Mashiach ele vai reativar o Sanhedrin. E tem outra opinião que o Sanhedrin vai vir antes do Mashiach. Antes do Mashiach já tem um Sanhedrin, se forma um Sanhedrin, e aí você tem o período do Mashiach vem em sequência. Né? Esse Dafka é a opinião de Rambam, quando ele explica na Mishnah. Né? A cadeira está montada. Como é? Funciona.
Eu penso que é uma pergunta, bicho. Bom, então, seguindo aqui a nossa ideia, ou seja, quando a gente erra na essência de Am Israel, né? Am Israel não eu não gosto. Muita gente gosta de fazer essa separação. Claro que existe a separação. Uma coisa é o povo, uma coisa é a cultura do povo, e outra coisa é a religião, né? Eu sei que muita gente diz, judaísmo não é religião. Para mim, isso é falácia. Na minha opinião, isso é falácia. É uma falácia que surgiu depois dos eventos da Shoah, né, para aproximar aqueles que estavam desapontados com a religião porque não viram a salvação de Deus na Shoah, né? Então começaram a dizer, não, o judaísmo não é religião, né? É um modo de vida do povo judeu, né? Aí você pergunta, é o modo de vida do povo judeu? Então, aí você senta com o rabino e começa, o povo judeu hoje, o seu modo de vida não come caché, não guarda Shabat, né? Aí, não, mas esse não é o modo de vida. O modo de vida é o que foi entregue na Torá. Então não é modo de vida, é religião. Né? É uma discussão que, para mim, é muita falácia e menos racional. Deixa eu falar só um exemplo, rapidinho. A gente foi aqui no seminário Norte-Nordeste, né, de Educação Judaica, da CONIB, a Agência Judaica. E lá eles pensam assim, a religião é só uma parte e eles ensinam muito que o judaísmo é dividido em 4 fatores: cultura, religião, povo e nação. E a religião é só uma parte, entendeu? E até pouco importa sobre isso. Entendeu? É porque essa é a falácia, ou seja, já se construiu isso como sendo uma verdade, entendeu? Esse é um método. É um método que não corresponde. Uma coisa é você dizer que existe a cultura judaica no geral. É o legado de um povo. E o legado de um povo, aí você conta. Tem a sua religião, tem sua cultura, tem seus costumes, tem seus esportes, né? Tem sua literatura, o seu teatro. Então, isso faz tudo parte da carga ou do legado cultural de um povo. Né? Quando você fala do povo brasileiro, você não existe a expressão brasileirismo. Né? Ou seja, a pessoa pode até aplicar, mas não é o que você vai dizer, não, existe o brasileirismo. Que é o brasileirismo, né? É que o povo brasileiro, ele é católico, ou seja, o que isso tem a ver? Não é assim. Né? Ou dizer que existe o americanismo. Né? São povos muito plurais para ter algo que o defina em uma só palavra. Alguém está com som aqui, com um problema, eu não sei. Tá todo mundo com o som desligado. É o Walter. Tem que desativar o microfone. Eu não sei, acho que ele... Você achou. Você achou. Aqui na caçamba. Onde é que eu faço? Participantes, ok. Eu vou ok. Eu fechei o som de todos, porque fica mais fácil que está buscando, tá? Mas à medida que vai perguntando, pode ir abrindo, pessoal. Sem problema. Bom, isso à parte, ok? Vamos entrar agora já na questão da halakha, que não tinha tanta intenção de fazer, que já andamos muito, já tomamos muito tempo já, somente nessa, não é algo que dá para explicar assim, tratar em meia hora, né? Em 20 minutos, que é um tema muito, muito grande, né? Muito extenso, né? Então vamos seguir na halakha, né? Vou abrir isso aqui para fazer alguma anotação, se fosse o caso, né? Então, vamos seguir aqui no Shulchan Aruch, né? Orach Chaim, Taf Kuf Mentet, né? E hoje, né? O nosso amigo, né? Neto, né? Que fugiu na nosso último encontro, ficou escondido, né? Para não ler. Hoje ele vai ler. Tá aqui?
Que memória boa, viu, Caleb? Ah, memória boa. Essa aí você tinha esquecido. Meu filho, eu amarrei a fita no dedo. E minha língua se cola ao céu da boca, se de ti eu me esquecer, né? Assim eu passo. Então vai, Neto. Vem aí. Ok. חייבים להתענות בתשעה באב ובי"ז בתמוז ובג' בתשרי ובעשרה בטבת מפני דברים הרעים שאירעו בהם. Muito bem. Então, Hayavim leitanot betisha be'av. Então, a gente está obrigado, estamos todos obrigados a jejuar, né? Em Tisha B'Av, Yud Zayin Betamuz, né? Gimel, né? 3 de Tishrei, Asara Betevet, 10 de Tevet, e por causa de quê? Independente de Varim Araim Sheiru Baem. A gente já viu, já comentou quais foram as coisas más que aconteceram aí, né? Nesse dia. Agora a pergunta é, por que a gente tem que jejuar? Ou seja, que aconteceu coisa ruim, eu até entendo, né? É sabido, né? Que aconteceu coisa ruim, eu sei, né? A pergunta é, por que devemos jejuar? Porque uma das coisas aqui é que se queimou o Sefer Torah. Se eu fosse jejuar por todo o Sefer Torah que já foi queimado na história do povo judeu, eu acho que eu não precisaria nem da bariátrica. Né? Então, ou seja, por quê? Não vou tocar no tema por que esse Sefer Torah foi mais importante, porque não foi o Sefer Torah em si, mas sim um evento em que isso aconteceu, né? Mas por que a gente jejuma? Vai emagrecer? Só para lembrar, né? Então a Mishnah Berurah, ela vem e ela diz assim, né? Aqui a gente começa aqui, tá? Vai acompanhar. Hayavim leitanot, tá obrigado a jejuar. Isso é o que traz a obrigação dos profetas, né? Que está a profecia em Zacariá, capítulo 8, e que diz assim, Soma Revi, o jejum de Revi, Soma Hamishi, o jejum do quinto, Soma Shvi'i, o jejum do sétimo, Soma Revi, a Assiri, o jejum do 10º. Né? Vemos no Hazal, dizendo Hazal, em Masechet Ta'anit, né? Dizer assim, Mitzoma Revi'i, dizer Shiva Asar Betamuz, né? Porque o quarto jejum é no dia de 7 de Tammuz, Shehu Chodesh Revi'i Leminyan Richa Chodashim. Ele é o quarto mês na contagem dos meses, que a gente conta os meses a partir de Nissan, nesse caso. Né? Vetzom HaChamishi Zet Tisha B'Av, o quinto jejum é de Tisha B'Av, Shehu Bechodesh HaChamishi, Vetzom HaShvi'i Zet Tzom HaGdaliah, né? O jejum do mês sétimo é o jejum de Gedaliah, Shehu Bechodesh HaShvi'i, que ele é no mês 7, mês de Tishrei, Vetzom HaAsiri, e o 10º jejum é a Sara Betevet, no dia 10 de Tevet, Shehu Bechodesh HaAsiri. Bechol Eloyamim. Bechol Eloyamim. Subir aqui. Ok, vamos aqui. Bechol Eloyamim. כל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם. Todo a Israel tem que jejuar por causa dos sofrimentos que aconteceram nesse dia. Ok? Agora, e por que tem que jejuar? Né? Tem que jejuar por 2 motivos. Né? Primeiro motivo, né?
Começa aqui, primeiro motivo. כדי לעורר הלבבות, לפקח על דרכי התשובה. Para despertar os corações, né, a fim de quê? De ser meticuloso, de buscar o caminho da tshuva, do arrependimento. Okay? Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, né? Veihye zezikaron lema'asenu ha'ra'im u'ma'aseh avoteinu, né? Que seja para uma lembrança das nossas más ações, né? E das ações dos nossos antepassados, né? Que ma'asenu ata, né? Como as nossas ações até o dia de hoje, né? Chegaram lachem velanu otam atzarot, que essas nossas más ações levaram a eles e a nós, né? Os nossos sofrimentos até o dia de hoje. Ok? Seguindo. Porque quando a gente faz a lembrança, o recordo dessas coisas, nashuv leitev, né? Leitiv, a gente regressa às boas ações, né? Eu digo, ai, que besteira eu fiz, né? Que besteira meus antepassados fizeram, a gente tem que voltar a fazer as coisas corretamente, né? Que Moshe Neemar, como está escrito, aí tem um pasuk da Torá que dá essa fortaleza, que dá essa força aí, ve'itvadu, e confessarão et avonam ve'et avon avotam, né? Os seus pecados, os pecados dos seus antepassados, né? Uma vez eu entrei numa discussão no Facebook, eu não sei, na época que eu discutia no Facebook, né? Eu não era evoluído o suficiente, ainda perdia meu tempo discutindo, e um camarada, né, disse assim, mas e por que a gente tem, na questão dos anuncim, né? Esse era o tema dos anuncim, né? Porque os primeiros anuncim se converteram, e muitos se converteram voluntariamente, outros foram forçados, né? Mas muitos se converteram voluntariamente, hoje se paga por isso. Aí eu disse, e por que tenho que pagar por isso? O que eu tenho a ver com o problema dos anteriores? O filho está aí o resultado. Você é o resultado do problema dos anteriores, né? Então não é, ou seja, é uma pergunta que se você olhar no espelho você tem a resposta, né? Quando a gente se fala de Am Israel é conectado. Existem hoje no período pós-moderno, a gente, a Israel está vivendo, desde a modernidade até agora, a pós-modernidade, e começou lá no século XIX, a Israel começa a ter dois valores, duas percepções de povo no que se refere às nossas responsabilidades. Você tem a percepção ortodoxa, você tem a percepção liberal, né? E é algo de muita influência política que se começou também desde esse período, desde o século XIX, né? Na percepção ortodoxa, todo mundo é responsável por todo mundo. Então, por isso que os ortodoxos têm essa ideia de que não, você tem que guardar mitzvot, vou pagar para você estudar a Torá, né? Vamos fazer um kollel, vamos fazer um evento, vamos fazer a Frashat Halá com todo mundo junto, vamos chamar todas as mulheres para fazer a Frashat Halá, vamos chamar todos os homens para fazer um dia de Yom Torá, né? De estudar a Torá todo dia. Então, isso é uma prática ortodoxa, porque tem essa preocupação de que aquilo que você faz de errado me afeta. Não somente afeta você mesmo, afeta todo o povo. Né? Porque não é somente uma pessoa que faz a coisa errada, não é somente uma pessoa que está desrespeitando o Shabat, está fazendo melachot em Shabat, senão que é muita gente que está fazendo. E nas contas dos céus, no Beit Din Shel Mala, no Beit Din dos céus, né? Isso está contando que no povo, 70% do povo não está guardando Shabat. Então a balança vai pendendo, né, para um juízo negativo.
Então, por isso que no meio ortodoxo tem essa preocupação de que, não, você tem que estudar a Torá. Ou seja, eu te proporciono isso. Né? Venha, estude aqui, eu te pago um valor, ou seja, vamos fazer um dia de sushi, né? Muito em São Paulo e no Rio, sushi, o povo já deve estar tudo cheio de verme na barriga, porque de sushi que compra para estudar a Torá, toda semana tem. Então vem comer sushi, ou faz dia de pizza, ou faz churrasco, faz a feijoada, mas chama o povo para estudar a Torá, chama o povo para cumprir a mitzvot. Por outro lado, a outra perspectiva, né, do povo judeu é a perspectiva liberal, em que, olha, o que eu faço corresponde a mim e não corresponde a você. Então, minhas ações são minhas responsabilidades e não te afeta. Você tem que respeitar o meu direito, a minha liberdade de seguir como eu quero seguir. Ora, por um lado, sim, tem razão, né? Se você faz um olhar contemporâneo nisso, olha, assim se acostuma o mundo. Cada um na sua vida privada faz o que quer. Né? O problema é que no meio liberal transforma o da vida privada em uma regra pública, né? Uma regra comunitária. Então, mas isso à parte, que a intenção não é falar de política comunitária, mas quando a gente tem essa outra perspectiva, é a perspectiva individualista. Né? O que eu faço aquilo que eu gosto, o que eu quero, né? E transforma esse individualismo numa regra comunitária. Né? Então, cada um vai fazer como quer, né? E cada um vive como quer. Mas é justamente o que a Torá diz que não é assim. Porque o passuque da Torá, em Vaikra 26:40, né? Quem quiser marcar aí, Vaikra 26:40, ele traz, no capítulo 26, ele traz, olha, se vocês seguirem meus mandamentos, e vai ter shefa, vai ter a bênção na terra, e vai se multiplicar a terra, e vai ter chuva, e vai ter produção, e vai ter isso, aquilo, outro. Mas se vocês não escutarem os meus mandamentos e não guardarem todas as palavras dessa lei, e vai vir o sofrimento, e não vai cair a chuva, e vai ter fome na terra, e serão banidos da terra, e blá, 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 e começa os relatos dos castigos que podem acontecer com Israel, como um povo, se eles não guardam os mandamentos. E, ao final, diz esse passuco, Veit vadu, quando o povo for fazer chuva, ele não vai fazer chuva individual. O povo vai fazer chuva em nome de todos. Veit vadu, et avonam, e vão se arrepender, vão confessar, Leidvadot, confessar. Vão confessar os seus pecados, né? E vão confessar também o pecado dos seus antepassados. Então, a nossa responsabilidade não é somente com a nossa geração aqui e agora. A nossa responsabilidade é também com as gerações passadas, quando confessamos também pelos pecados anteriores, que a gente não praticou. Mas a gente está sofrendo por eles. Ok? Então, da mesma forma que é bom receber a herança, né? Receber o dinheiro dos antepassados que chegou para a gente hoje, que a gente só quer lembrar dos antepassados para receber a coisa boa. Né? É o que a gente falou aqui, não sei, 1 aula, 2 aulas atrás, que a gente falou da questão das reencarnações, de que todo mundo só reencarna o antepassado rico. Né? Esse aí é a reencarnação do rei Shlomo, esse é a reencarnação de um profeta, só reencarnam as personalidades, né? Por quê? Porque as pessoas só querem do passado, só querem as coisas boas, né? Só querem as heranças, não querem as dívidas. Mas infelizmente as dívidas também não chegam. Ok? Você sabe que eu rezava Tahanum e achava muito estranho usar a terceira pessoa do plural aí. Pecamos, traímos. Eu falei, mas eu pequei, eu traí. Mas não, aí eu fui entender depois que nossos pais, os nossos antepassados pecaram, nós temos que pedir por eles. Aham. A gente comentou, não foi, Leandro? Quando a gente fez uma aula sobre o Sidur e tratamos sobre os Tahanunim, a gente falou justamente sobre isso, que o Tahanum não é somente sobre o que eu fiz. Quando fazemos Tahanunim, usamos no plural, porque a gente fala Ve'anachnu ve'anshei beitenu,
né? Nós e o da nossa casa não é somente a nossa casa agora, não é só o presente, também o do passado. E aqui está o passo que nos dá essa força, que nos dá essa base teológica para entender que a nossa responsabilidade ela é compartilhada. Ok? E segue a Mishnah Berurah, Velachem, né? Leio aqui depois para buscar aqui é um problema. Mas eu vou lendo e vou traduzindo, fica até mais rápido, tá bom? ולכן חייב כל איש לשום, אל ליבו באותם הימים. Então, é obrigatório, por causa disso, toda pessoa deve colocar o seu coração nesses dias, né? Fazer abrir o seu coração para esse momento. Vele faz peixe. Mas vele faz peixe. Vele faz peixe é fazer uma busca, né? Fazer uma busca minuciosa, né? כל איש ואיש לשום את ליבו באותם הימים, ולפשפש במעשיו ולשוב בהם. ולשוב בהם. Ou seja, a pessoa deve לפשפש, buscar com muita minuciosidade, né, nas nossas ações, fazer חשבון נפש, né, fazer nosso momento de autoavaliação e dizer, não, aqui eu estou errado, eu tenho que mudar nisso. Ok? Que Enaikar Hatanit, né? Porque o principal não é o jejum em si. Não é porque a pessoa vai deixar de comer. Isso não é o principal. O principal é você afligir a sua alma como uma forma de você buscar nela os seus erros. Ok? Onde é que eu estou? Como Shekatuv Be'anshei Nínive, como aconteceu com o povo de Nínive, que está escrito sobre eles, Vairá Hashem et ma'asehem, e viu Deus as suas ações, né? Vemos no Chazal, disseram no Chazal, né? Et sakam ve'et lashov ba'em, et sakam ve'et tanitam, ou seja, sobre suas vestes de saco e sobre o seu jejum, não se foi dito. Ou seja, do que foi dito? Ela, et ma'asehem, a ação deles. E qual foi a ação deles? Lahzov teshuvah. Essa é a ação. Ve'en ta'anit ela achana teshuvah. O jejum não é outra coisa senão um preparativo para o arrependimento. Velachem. אותם האנשים שכשהם מתענים הולכים בתיאור ובדברים בטלים, então por isso que aquelas pessoas que quando fazem seus jejuns, aproveitam esse momento que não trabalham nem nada e saem com seus passeios, vamos passear, vamos fazer um churrasco, ou seja, não vamos jejuar, mas vamos para o cinema e coisas assim, né? Tafshu atefel veinichu aikar, né? Eles, o que fizeram? Eles se valorizaram, ou seja, preservaram aquilo que é fútil, aquilo que é sem valor, né? E destruíram o que é o principal. Ok? Então, ou seja, eles valorizaram, eu estou jejuando, não estou comendo, né? Mas vamos lá, vamos passear, vamos para o cinema, né? Vamos fazer uma festa, um passeio, vamos fazer música, não interessa. O interessante é que a pessoa fez o jejum, mas não fez o chuva. Não buscou. Não é que a pessoa tem que realmente fazer de chuva, mas pelo menos buscar, né? Entender por que pecamos e vamos tentar melhorar de alguma forma, alguma coisa melhorar. Ok? Segue o Shulchan Aruch. Dar uma seguida aqui, vamos adiantar que a gente já está passado da hora. Né? Ainda que está escrito, né, que Bachodesh Ariviu, Bitishav Chodesh Akba aí, ou seja, como está no Sefer Yirmiyahu, que a cidade, na verdade, ela foi sitiada no dia 9,
Em Mitanim Batishá, não se vai fazer o jejum no dia 9 de Tammuz, ela בי"ז, senão que no dia 17, ok? מפני שאף על פי שבראשונה הובקע בתשע, ainda que já em essência o sítio foi, a sitiação de Jerusalém foi no dia 9, כיוון שבשנייה הובקע בי"ז בו, ou seja, que na segunda casa, o que acontece foi que nesses há 2 momentos, né, de que Jerusalém foi sitiada. Quando foi no período de Nebuchadnezzar, ela foi sitiada e as muralhas foram destruídas no dia 9 de Tammuz. Né? Veja que foi no mesmo mês. Né? Quando, no caso, a destruição, né, ela começou a ser sitiada desde o dia Asará Betevet. Mas, no segundo templo, os muros foram destruídos e o sítio foi concluído no dia 17 de Tammuz. Então, para não ter 2 jejuns que ninguém ia fazer jejum 2 vezes, então escolheram o 17 de Tammuz para valer para os 2. Né? תקנו להתעלות בי"ז בו, משום שדרובם בית שני חמיר לנו. Ou seja, porque a segunda casa ela foi já levada à destruição nesse momento aí. Ok? Porque na primeira o seu processo já foi anterior. Vamos só adiantar uma coisinha aqui, depois a gente vai passar para o Yakut Yosef. הכל חייבים להתענות 4 צומות האלו, ואסור לפרוץ הגדר. Okay? Todos estão obrigados a fazer os jejuns, os 4 jejuns, ok? E está proibido, mas é lifrotz gader. Gader é a cerca, né? Quebrar a cerca. Ou seja, não, a gente vai fazer diferente, né? É o que perguntou Anselmo. Ora, se em 1948 a Israel já consegue a sua independência como no Estado de Israel, né? Então, por que a gente deve seguir, né, com os jejuns, pelo menos aqueles que, como é o caso de Tzom Gedaliah, que se trata da perda da independência judaica. Né? Traz a Mishnah Berurah sobre isso, ela diz assim, está proibido romper ou destruir a cerca. Rotzelomar quer dizer que Afal Pigav de Maskina Bagmará Dizman Shehem Matsui Gezerot Avdei Kochavim Al Israel o Talui Adavar Beratzom Israel. Ou seja, diz a Mishnah Berurah que traz a Gemara Masachet Tanit que quando não há uma gezerá contra a Israel, quando não há um decreto de outros povos contra a Israel, a Israel pode optar por não fazer esses jejuns, por se liberar desses jejuns. Dehaenu, em Ratzu, Rov Israel, והסכימו שלא להתענות בג' בשלוש צומות, הרשות בידם. Ou seja, porque se a Israel decide, olha, já estamos, não tem mais nenhum decreto sobre a Israel, os demais povos não nos perseguem mais, não há mais nenhum risco, então agora a gente vai anular esses jejuns. Né? Então, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade. Né? Somente que, né, depois disseram que não. Essa possibilidade sim existe, mas ela vai se concluir quando? Com o Mashiach. Né? Que é quando esses jejuns vão se transformar em quê? Em festas. Katvu poskim, escreveram os poskim de Arshav, Kuvá Ratsu, Vekiblu Anegem Leklal Israel, Medor Vedor, Ve'arsu Lifrotz Gader. O que acontece é que escreveram os poskim, que como o homem Israel todo por completo aceitou e disseram, não, vamos seguir nossos jejuns, porque a gente vê que os sofrimentos são corriqueiros, né? A cada tempo voltam, então a gente segue com os jejuns. Não vamos nos liberar deles, ok? Segue aqui em Ramá, e de Ramá a gente vai já passar a fazer um resumo do que são as leis de Yud Betamuz e essas 3 semanas. Ramá diz o seguinte, né, que tudo bem, Shekulam Chayavim, todos estão obrigados a jejuar, contudo, Mil Ubarot, o Menikot, aquelas que estão
grávidas ou amamentando, que sofrem muito, né? Elas não devem fazer jejum, ok? Inclusive aquelas que não estão sofrendo tudo, elas também não estão obrigadas a jejuar, aquelas que estão grávidas ou amamentando, não estão obrigadas a jejuar, mesmo se elas não sofrem, ok? Senão que se acostumou a leachmir, a ser mais meticuloso, né? E seguir lechumbra. Vedavka, Beshalosh Tsumot. E isso se refere a qual? A 3 jejuns. Dos 4, somente 3. Ok? Então, 17 Tammuz, Shalosh de Tishrei e 10 de Tevet, uma mulher grávida, uma mulher que está amamentando, ela não precisa jejuar. Ok? Avar Bet B'Av, agora com Tisha B'Av, Mechuyavot leashlim kedilkaman. Como está escrito no Seif Tafkuf Nun Dalet, essa pessoa em Tisha B'Av, todos estão obrigados, inclusive as grávidas e as que amamentam, ok? Vamos seguir aqui no Shulchan Aruch. Somot aleno, chutz mit Tisha B'Av, esses jejuns, com exceção de Tisha B'Av, mutarim berechitza, sicha, nalat sandal, betashmish mitah. Ok? Todos esses jejuns, com exceção de Tisha B'Av, está permitido tomar banho, está permitido ter conversas, né, de todo tipo, está permitido calçar sapatos de couro, né, e está permitido ter relações íntimas. Okay? Tudo isso está permitido nesses jejuns de amanhã e em todos os jejuns, com exceção de Tisha B'Av e Yom Kippur. Okay? Como eu não estou tratando Yom Kippur Mideoraita, então a gente não vai tratar dele agora. Não vou nem mencionar. Tudo que a gente está falando são só entre esses 4 jejuns. Você não precisa tampouco se liberar dele, ou seja, se interromper nessas ações desde o dia anterior. Ok? Então, está liberado, você pode tomar banho, tudo isso, né? Sem nenhum problema. Gimel. כל המצומות האלו, אם חלו להיות בשבת, נדחים לאחר שבת. Todos esses jejuns, se ele cai em Shabat, eles são postergados para depois de Shabat. Agora, tem uma questão quando se posterga um jejum. Todo jejum Miderabanan, né? Porque somente jejum Miderabanan pode ser postergado, porque o jejum Mideoraita, que inclusive em Shabat, se cai de Yom Kippur, se faz jejum, né? Então não se leva em conta. Mas os 4 jejuns, se caem em Shabat, na verdade 3, porque a Sarah Betevet nunca cai em Shabat, né? Mas se esses jejuns caem em Shabat, eles são postergados, são atrasados para o domingo. E quando são atrasados para o domingo, eles diminuem a sua força. O que significa que é mais fácil aqueles que necessitam não jejuar ou têm qualquer dificuldade com o jejum, fica mais fácil para eles se liberar do jejum. Ok? Traz Ramá. Vem Halu Berev Shabbat. Se acontece que o jejum é Erev Shabbat, Korim Beshacharit, Mincha Veichal, ou seja, faz a tefilá como do jejum normal. Vem Yesh Chupá, Beyom Atanit Berev Shabbat, se há uma chupá, um casamento no dia do jejum em Erev Shabbat, né, na sexta-feira, no alguém leite palel mincha, velikrot vai errar, né, da Midah, vai juntar o texto da Midah sobre o jejum, e depois disso você machupa, e pode ver aí no Siman Reish Mem Tet. Ou seja, faz tudo normal e depois faz o casamento sem nenhum problema, ok? Depois a gente vai falar sobre casamento que acontece nesse período. Beshabat Kodel Atzum, ou seja, o Shabat que antecede ao jejum, Machriz Shaliat Tzibur Atzum,
seja, no jejum, no Shabat que é anterior, né, dessa semana onde vai cair o jejum, o Hazan, ele vai recordar o jejum, vai lembrar o público, olha, vai ter jejum, né, tem um texto no Sidur, vai ter jejum dia tal, ok? Agora, isso não acontece somente com 2 jejuns. Tisha B'Av, Vetzom Kippur, Vetzom Purim, né? Não precisa. Por quê? Porque eles são famosos, né? Todo mundo está esperando por Purim. Então, todo mundo sabe que Purim, no dia anterior, tem jejum, né? Yom Kippur também, todo mundo sabe que vai ter Yom Kippur. Então, não precisa lembrar. Mas e Tisha B'Av também, porque todo mundo sabe que vai ter Tisha B'Av, é um jejum muito famoso, então não precisa lembrar. Mas os outros 3 jejuns, sim, tem que lembrar, porque ninguém se esqueça. Ok? Então, por isso que o Hazan tem a obrigação de, antes de Musaf, fazer a lembrança do jejum. O Deoraita, perdão, é Purim e Yom Kippur? Além desses outros que você falou, só tem mais esses 2? Purim, Yom Kippur e... Não, todos os jejuns, há muitos jejuns, muitos. A coisa é que os mais famosos, que toda mundo já se acostumou, os que são decretados pelos sábios, né? Que são 17 Tammuz, Tisha B'Av, 3 de Tishrei, 10 de Tevet, Tzom Ishté, né? Do Purim, jejum de Purim. Todos esses são Midirabanan. Todos eles são dos sábios. Tá. Ok? Yom Kippur é o único jejum que é da Torá. Ok. Ok? Tá. Bom, então, a gente já passou muito do tempo, então vamos fazer uma coisa assim rápida, mais precisa sobre esse jejum e o que acontece depois dele. Ok? Então, acontece o seguinte, que como a gente viu, no jejum em si, né, o jejum em si de Yud-Zay Betamuz, assim como todos os demais jejuns, Midirabanan, com exceção do Tisha B'Av, a pessoa pode tomar banho, a pessoa pode conversar, a pessoa pode usar sapatos de couro, a pessoa pode ter relações sexuais, não precisa dormir no chão, não precisa colocar pedra na cabeça, nem nada disso. Ok? É somente fazer o jejum. O jejum começa com a aurora, antes do nascer do sol, propriamente dito, antes que se veja o sol no horizonte, ou seja, quando a luz começa a iluminar, isso é mais ou menos 1 hora, são 72 minutos, né? Mais ou menos antes do nascer do sol, vai depender da latitude que se esteja, né? A gente pode averiguar isso nas páginas de internet, né? No Chabad, ou também você pode buscar as horas do nascer do sol e vai tomar a hora do nascer do sol marítimo. Não, marítimo não, como é que se diz? Tem o marítimo e tem o espacial, tem um outro nome, ou seja, há 3, né? Vai pegar o do meio. Não me lembro agora qual é o termo, mas é só buscar aí no Google Sunset, Sunrise, né? E aí ele vai trazer uma página, né? Que você pode escolher a cidade e tal, tem os horários, né? Direitinho, depois a gente pode estar passando para vocês aí explicando, né? Que agora de memória eu não vou lembrar. Então se o sol, a partir do momento que o sol ilumina a Terra, mas não aparece, aí já começa o jejum, né? E o jejum se termina com a Shkiá, né? Então, na verdade, quando você está com o Ravim, quando começa a Shkiá, a gente já vai estar fazendo o Arvit, né? Shema Israel, a gente faz com Tzita Kohavim. Então, terminando o Arvit, você já pode se fazer as suas refeições de jejum. Ok? Para vocês, o Hemisfério Sul, esse é o jejum mais curto. Para a gente aqui, é o nosso jejum mais longo. Né? O que acontece se a pessoa quer se acordar de manhã, né? Para se acordar antes do nascer do sol para comer, né? Então, está permitido desde que a pessoa faça um tnai, né? Ou seja, desde que ela, antes de dormir, né? Ela diga, não, o ideal é que ela fale com palavras, né? No judaísmo, as palavras têm força, então que a pessoa diga, não, vou me acordar às 4 da manhã, vou comer minha feijoada,
E aí eu sigo o meu jejum tranquilo, né? Gente, aconselho, quem tem problema com jejum, né? Quem tem problema em jejuar, aconselho que realmente se acorde de madrugada, antes do nascer do sol, às 4 da manhã, às 3:30 da manhã, dependendo do horário de vocês aí. Façam um café da manhã e vocês vão passar o jejum, que é uma maravilha. Ok? Pode dormir depois? Esperar para fazer shacharit e voltar para a cama ou não? Já tem que ficar acordado? Não, pode dormir depois, não tem problema. Não tem problema. Ok? Agora, geralmente não se dorme. Por quê? Porque a pessoa vai se acordar, depende, né? Depende da hora que a pessoa vai fazer shacharit, né? Se a pessoa faz shacharit com vatiquim, você faz shacharit, mamash no horário já nas primeiras horas do dia, faz com shacharit midoraita, como tem que ser, então a pessoa realmente ela vai fazer esse jejum e já lava o dente, já lava a boca, tudo isso já está pronto, já mais um pouquinho já começa as horas de fazer bricota chakra, ok? Mas aí fica opcional, depende do horário de cada um, vai rezar, né? Então essa é a condição. Se a pessoa quer comer antes de começar o jejum, tem que fazer essa condição antes de dormir, ok? Se a pessoa não dorme, também tá bom. A pessoa não dorme, então ela somente tem que comer antes de começar o nascer do sol, ok? Quem está liberado do jejum? Gente, aprendam essa regra. Depois vocês escutarem isso, vocês escutarem qualquer um falando besteira na internet, que tem muita gente falando de besteira na internet, todo rolê, a pessoa doente que não tem risco de vida, risco de morte, perdão, ou seja, risco de piorar o seu quadro, enfermo em Bossakaná, um enfermo que não tem risco, está liberado de todos os jejuns de Rabanam, inclusive Tisha B'Av. Ficou claro? A pessoa está com gripe. Está com gripe, está doente, está gripada. Está liberado de todos os jejuns, inclusive Tisha B'Av. Então, não, porque a pessoa some se a pessoa estiver doente, não puder se levantar da cama. Não, ela está liberada. Se ela quer e se ela pode seguir o jejum, ela segue o jejum. Ok? Agora, se ela tem que comer, né, porque para que não fique mal da sua situação clínica, então ela pode comer normalmente, somente que ela não deve comer de forma extravagante, né? Aqueles que opinam que não deve comer nem carne nem vinho, né? Mas o Shum Sfaradi não comer de forma tsnuá, de forma recatada. O que é de forma recatada? Não é fazer um banquete. Tampouco não precisa fazer como Yom Kippur, que a pessoa em Yom Kippur, que está doente e tem que comer em Yom Kippur, ela deve comer em shiur. Mas é shiur e na medida. Medida menos de kezait ou medida menos de reveit para líquidos, né? No caso de jejum de Rabanan, se a pessoa está liberada do jejum, ela pode comer sem medidas. Ok? Somente que não seja extravagante. Então, nisso inclui as mulheres grávidas, as mulheres que amamentam, as mulheres que tiveram aborto, né? As que tiveram aborto, até 2 anos depois do aborto, ela também ela pode não jejuar nesses jejuns. Agora, a mulher grávida, a mulher que amamenta, né? E a mulher que teve aborto, e meu amor, vem cá com o papo, vem. Elas podem não jejuar todos os jejuns, com exceção de Tisha B'Av. Tisha B'Av, mulher grávida e mulher que amamenta deve jejuar. Ok? A menos que, por orientação médica, ela não possa jejuar. Ou que ela realmente não esteja se sentindo bem, né? Isso pode lhe complicar o quadro clínico, então ela pode se liberar do jejum. Ok? A pessoa pergunta, e pode escovar os dentes? Pode escovar os dentes nos dias de jejum.
ok? Principalmente se a pessoa lhe molesta estar com mau hálito. Ok? A mim me fastidia muito, eu não gosto. Fico com a boca parecendo que estou com uma paçoca na boca. Eu não gosto. Então, pode se escovar os dentes. Agora, a orientação traz o Yakut Yosef. Escove os dentes com a boca para baixo para que não tenha o risco de engolir a água. Ok? E a ideia é que não se engula, não se trague 86 ml. Menos do que isso não é nem considerado. Ok? Agora, o que acontece nessas semanas que vai entre o Zai Betamuz e Tisha B'Av? Kalev, mas o Shulchan Aruch não diz nada sobre isso, concordo com você. O Shulchan Aruch não lembra e não traz nada que a pessoa deve fazer entre Yud Zai Betamuz e Tisha B'Av, ou Rosh Chodesh Av. Lefi a Shulchan Aruch, a partir de Rosh Chodesh Av, do começo do mês de Av, é que se começa os costumes de Avelut. Ok? Poucos costumes de Avelut. Né? Contudo, se o Shulchan Aruch traz que há costume de não comer carne nesse período, há aquele que se acostumam a não cortar o cabelo nesse período, então ele lembra que sim há esses costumes, mas ele não traz como força. Porém, a comunidade Sfaradi, né, quase como um geral, se acostumou a guardar, nesse período, duas proibições. Né? Duas restrições, digamos assim. A primeira restrição é de música. Né? Assim como em Lag BaOmer, nos dias de Omer, de Lag BaOmer, não se pode escutar músicas com instrumentos musicais. Então, nesse período, né, se acostumou a não escutar músicas assim. Outra questão é Birkat Sheheyanu. Né? A pessoa não deve, ou seja, se acostumou a não recitar Birkat Sheheyanu, ou evitar, não recitar, evitar de recitar, de entrar numa situação que a pessoa deva recitar Birkat Sheheyanu entre o Zai Betamuz e Tisha B'Av. Ok? Agora, o que acontece se agora chegou o tempo da ciruela, né? Da siriguela. Mas eu gosto de uma siriguela, mas se eu não como uma siriguela, não sei nem se pode fazer brahá dessa fruta, que ela é tão amarga, mas se eu não como isso, eu morro. Né? A pessoa gosta disso. É uma fruta específica que essa é a estação, e quando passar de Tisha B'Av, já não vai mais ter mais essa fruta. Então, sim, a pessoa está permitida fazer shehriano por ela, tanto durante a semana como em Shabat. A preferência é que se faça em Shabat. Preferência, mas pode fazer durante a semana também. Se a pessoa comprou uma roupa nova, tudo bem que hoje não se acostuma mais fazer shehriano por roupa nova, ok? Porque roupa é algo barato que a pessoa pode comprar, né, em qualquer momento. Mas, se tratando de uma roupa, um terno, ou coisa que tem valor realmente, né, que seja caro, que a pessoa geralmente juntou dinheiro para isso, então ela sim pode fazer shehriano por essa roupa, e a preferência é que faça para Shabbat. Ok? Há uma liberação para mulher grávida, né, sobre a brachá. A brachá mulheres shehriano? grávidas, sim, nesse tempo. Sim, porque se a mulher está grávida e ela tem desejo pela fruta, porque, olha, é um costume, ok? É um costume, tá ok? Né? A pessoa, na verdade, em essência, a pessoa pode fazer a brachá shehriano. Não esperava por isso, né, Leandro? A pessoa pode fazer a brachá de shehriano, ok? Somente que se acostumou a não recitar essa brachá para não demonstrar felicidade, ok? Outras coisas também se acostumaram, né? Como não ir à praia, não ir a piscinas, né? Porque é um período que aconteceram muitas desgraças em Israel, então a gente evita, né? Não fazer viagens, né? Tudo isso, mas esses são costumes que não são tão pesados assim, ou seja, não é que está tão proibido assim, mas é bom evitar. A orientação é que é bom evitar, né? Em essência, na semana de Tisha B'Av é que esses costumes realmente são mais fortes. Aí realmente se evita, ok? Caleb, posso ir à praia? Rapaz, não pode.
Eu conheço um rapaz que foi nesse tempo e morreu afogado, mas pode. É por aí a coisa, né? É por aí a coisa. Casamento, né? Casamento, para os Ashkenazi, eles se acostumaram a não casar ninguém nesse período. Sfaradi não tem problema. Até Rosh Chodesh Av se pode fazer casamentos. Ok? Então, quem quiser desencalhar, pode desencalhar. Ok? Em essência, isso é para essas semanas. Quando a gente se aproximar de Rosh Chodesh Av, ou seja, daqui a 15 dias, a gente vai falar sobre as leis no mês de Av. Ok? A gente fica Caleb, por na tefilá eu faço adeno? Estou Você perguntando. faz anel. Desculpa, eu não disse isso. Se faz anel na tefilá. Ok? Não aleino. Aneno. Aneno, isso mesmo. Okay. Aneno se faz na tefilá. Né? Toda. Somente no dia do jejum. Como também se retira o Sefer Torah em Minchá. Né? Se faz a leitura do Sefer Torah em Minchá também. Então, tem isso aí em conta. Bom, pessoal, a gente fica por aqui porque já ficou tarde. Ok? Passou rápido. Eu fico feliz, porque eu juro a vocês que eu me preocupo por causa do horário, eu sei que o pessoal tem trabalho e tal, né? Aí eu me preocupo, né? Não, aqui tá. E se Deus quiser, a gente se encontra